Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje eu vou te apresentar aí 3 bons fundos imobiliários que estão em alta, que são boas opções hoje da nossa Bolsa de Valores para você estudar, para você analisar e possivelmente começar os seus investimentos e iniciar os seus investimentos nessa classe de ativos, na classe dos fundos imobiliários. Aliás, classe essa de investimentos de renda variável que vem crescendo, que vem apresentando uma alta expressiva ao longo desse ano aqui de 2024, com um crescimento recorde aí nas negociações na nossa Bolsa de Valores. Só para você ter ideia, a média de negociações de cotas de fundos imobiliários apenas nesse ano na nossa Bolsa de Valores gira em torno de quase 300 milhões de reais todos os dias, e o número de investidores, o número de CPFs que estão investindo hoje em fundos imobiliários na nossa bolsa está em quase 3 milhões de brasileiros. Então é uma classe de investimentos que vem atraindo cada vez mais pessoas e é uma classe bem interessante para você estudar e para você analisar e também aí acrescentar na sua carteira de investimentos. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem interessante e bem importante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, e como a gente acabou de comentar, a classe dos fundos imobiliários, desses investimentos negociados em bolsa de valores, esses ativos de renda variável, ela vem crescendo bastante nos últimos tempos no nosso país, na nossa economia, no nosso mercado financeiro, tendo um aumento expressivo de negociações de investidores que estão adquirindo, que estão comprando cotas de bons fundos imobiliários para sua carteira. E aí, nesse contexto, eu vou te apresentar aqui 3 bons exemplos de 3 bons fundos imobiliários que estão em alta, que são bons ativos da nossa Bolsa de Valores, para você conhecer, para você entender os principais fundamentos, os principais números que você precisa ali observar em um fundo imobiliário. E caso você goste de alguma dessas opções, você vai fazer o seu estudo, a sua análise, possivelmente fazer o seu investimento e acrescentar algum desses ativos na sua carteira de investimentos. E uma explicação bem breve, bem resumida, para você que não conhece ainda ou não tem tanto conhecimento aprofundado sobre os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são investimentos, são ativos de renda variável, como nós já comentamos, negociados em bolsa de valores e, como o seu nome sugere, fundos de investimento imobiliário são ativos que te permitem investir no setor imobiliário, te permitem ali investir em grandes imóveis, como galpões logísticos, shopping center, hospitais, bancos e vários outros segmentos imobiliários da nossa economia. Os fundos, eles te permitem investir nesse setor por meio de um baixo investimento inicial e por meio de uma forma bem acessível e fácil para você se expor ao mercado imobiliário brasileiro. E aí, além dessa característica bem interessante sobre os fundos, esses ativos eles também te pagam rendimentos, te pagam proventos todos os meses e isentos de imposto de renda. Então, por essa característica, por pagarem dividendos, por pagarem proventos todos os meses, os fundos imobiliários também são investimentos, são ativos ali bem interessantes para você formar, para você estruturar uma renda passiva e mensal por meio dos seus investimentos, por meio de uma carteira bem investida e bem montada. E aí, depois dessa explicação bem objetiva e bem resumida do que são os fundos, como eles funcionam, eu vou te apresentar aqui 3 bons exemplos que estão na nossa Bolsa de Valores para você estudar, para você analisar e possivelmente vir a fazer o seu investimento. E o primeiro fundo, o primeiro ativo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é o XPML11. XPML11, que é um fundo aí do setor, do segmento de shopping center, ou seja, um fundo que investe, que vai construir ou alugar vários imóveis, vários shopping center e montar ali o seu portfólio. E aí o XPML, ele tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$ 117, então um fundo bem acessível para você começar a investir. Pagou no último mês em dividendo 91 centavos por cota, ou seja, para cada cota do XPML que você tivesse, você ia receber 91 centavos em dividendo, isento de imposto de renda, e ele tem no seu patrimônio hoje um patrimônio líquido na casa de 4,4 bilhões de reais. Então um fundo bem robusto e bem sólido e bem seguro da nossa Bolsa de Valores. Ainda falando um pouquinho sobre dividendos, o Dividend Yield, que é um indicador que mostra quanto que um fundo pagou em dividendos nos últimos 12 meses para o seu cotista, o Dividend Yield do XPML está na casa de quase 9% no aproximado dos últimos 12 meses, no acumulado dos últimos 12 meses. Então é um fundo que paga bons proventos, paga bons dividendos para os seus investidores. E falando um pouquinho sobre o portfólio do XPML, como nós comentamos, ele é um fundo que investe em shopping center. O XPML ele tem hoje no seu portfólio 15 imóveis distribuídos em 7 estados do nosso país, estados aí da região Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. Então aí o XPML ele tem um patrimônio bem robusto, com uma boa quantidade de imóveis e imóveis bem distribuídos no nosso país, o que é uma outra boa característica
para um bom fundo imobiliário. Então, o XPML11 é o primeiro fundo, o primeiro ativo, o primeiro exemplo de um bom fundo imobiliário da nossa Bolsa de Valores que eu quero te apresentar, que eu quero que você conheça nesse nosso vídeo de hoje. E o segundo ativo, o segundo exemplo, o segundo fundo que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui é o BTLG11. BTLG11, que é um fundo do segmento de galpões logísticos. Galpões logísticos aí que é um segmento, que é um setor, na minha opinião, o melhor setor para você investir em fundos imobiliários na nossa Bolsa de Valores. E aí o BTLG, ele tem sua cota hoje sendo negociada na casa aí de R$100, então também é um fundo bem acessível para você começar a investir. Distribuiu no último mês 76 centavos em dividendos por cota para o seu cotista, para o seu investidor, e tem no seu patrimônio líquido hoje cerca de 3,6 bilhões de reais. Então também é um patrimônio bem robusto, bem sólido e bem seguro para um bom fundo imobiliário. E aí, falando do dividendo hoje acumulado nos últimos 12 meses do BTLG, ele tem um yield aí na casa de 8,3%, então também é um fundo que paga ótimos proventos, ótimos dividendos para os seus investidores. E aí, falando um pouquinho sobre o portfólio do BTLG, lembrando aí que ele é um fundo que investe em galpões logísticos, o BTLG11 ele tem hoje 24 imóveis distribuídos em 6 estados do nosso país. Então, é um fundo com um portfólio bem robusto, bem sólido, bem distribuído, com uma boa quantidade de imóveis e, lembrando novamente aqui, o fundo, o BTLG, ele tem sua cota negociada na casa de R$100, então com apenas esse valor, com apenas R$100, você compraria uma cota desse fundo e seria ali um dos donos indiretos de todos esses imóveis, de todos esses 24 imóveis que estão pertencendo ali, que estão dentro do portfólio do BTLG, e todo mês receberia uma parte dos aluguéis dos imóveis que estão no portfólio desse fundo. Então, só relembrando aquela característica bem importante dos fundos imobiliários, que eles te permitem investir no setor imobiliário por meio de um baixo investimento e com investimento bem acessível para todos investirem. E o terceiro e último exemplo, o terceiro e último fundo imobiliário, na minha opinião, um dos melhores fundos da nossa Bolsa de Valores que eu quero te apresentar nesse nosso vídeo aqui, é exatamente o VISC11. VISC11, que também é um fundo de shopping center, que também investe em shopping center e tem sua cota hoje sendo negociada na casa de R$120. Então o VISC11 também é um fundo bem acessível para você começar a investir. No último mês pagou aí R$1 em dividendo por cota desse fundo e tem o seu portfólio, tem o seu patrimônio líquido hoje na casa de 3,7 bilhões de reais. Então também é um fundo bem robusto, bem sólido e bem seguro para você investir o seu dinheiro. Falando um pouquinho em dividendo ainda, o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses do VISC11 está em cerca de 10%, então é um fundo que paga ótimos dividendos, paga ótimos proventos para os seus cotistas. E falando um pouquinho aqui sobre o portfólio, sobre o patrimônio do VISC11, que é esse fundo que investe em shopping center, ele tem hoje no seu portfólio 25 imóveis, 25 ativos, distribuídos em 14 estados do nosso país. Então aí, caracterizando um bom fundo imobiliário, caracterizando um fundo bem sólido, bem robusto, o portfólio do VISC11 ele tem uma boa quantidade de imóveis, tem uma boa quantidade de ativos, distribuídos em vários bons estados do nosso país. Então, esses aí são os 3 bons fundos imobiliários de uma gama de outros bons fundos da nossa Bolsa de Valores que eu queria que você conhecesse, que eu queria que você entendesse o racional por trás ali da análise dos números, da análise dos fundamentos e principalmente quais são os principais números e indicadores que você precisa levar em consideração na hora de analisar e na hora de estudar um bom fundo imobiliário. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para conversar um pouquinho sobre essa classe dos fundos imobiliários, essa classe que como nós comentamos lá no início desse nosso vídeo, vem crescendo bastante nos últimos tempos, nos últimos meses, principalmente aqui em 2024, seja em negociações, seja em quantidade de cotistas no nosso mercado financeiro. Então é uma classe de investimentos ali bem interessante, bem importante para você conhecer, para você estudar e principalmente para você que não investe, começar ali a praticar o estudo desses ativos e ali começar a entender o funcionamento e futuramente vir a investir e aplicar o seu dinheiro em fundos imobiliários nesses ativos de renda variável. Então, no mais, é isso. Novamente, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E também te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e eu te vejo no próximo vídeo, hoje na próxima semana. Valeu!